Eu havia pedido ao Senhor um sinal da presença dele nessa casa. A gente tem viajado bastante, eu e Dani, ministrando direto. Nós temos acabado com algumas vigílias por aí. Eu, pastor Vinícius, evangelista Diogo. Eu acho que nós não vamos ser convidados para a vigília mais não. Wallace, meu filho, essa casa celebra a sua vida. Evandro, família, amo vocês. Mas é tão ruim quando você vai a um ambiente que é grande, falando a nível de estrutura, é cheio de pessoas, mas vazio da presença. Eu me recordo que há um tempo atrás, alguns anos atrás, Deus havia falado ao meu coração: você não precisa ir aonde o povo está, você precisa desejar estar aonde eu estou. Uma coisa é você estar perto, outra coisa é você estar junto. Você já reparou que tem pessoas que estão perto de você, mas não estão juntos com você? Tem gente que está perto de você para ver o que está acontecendo. Tem gente, profeta Douglas, até que se aproxima e se mantém próximo, porque ele quer ver o que está acontecendo na sua vida, mas ele não está junto porque ele não está alinhado no mesmo propósito. Eu costumo dizer que o maior nível de julgo desigual, evangelista Wallace, não é quando um homem ou uma mulher da igreja se relaciona, pastor Daniel, pastora Pri, com alguém que nós julgamos ser do mundo. Não. O maior nível de julgo desigual é quando nós estamos no mesmo ambiente, mas com propósitos diferentes, Luana. E isso é perigoso, Marcos. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, pastor Tiago. Feliz aniversário, meu amor. Pastor Tiago, Luana Magaldi, Davi, Elisa. Tem um povo aí ficando mais experiente. Que Deus abençoe vocês. Mas isso é muito sério. Pastor Léo, estar próximo não significa estar junto. Mas eu não estou falando daquele negócio, Luizinho, tamo junto, porque o tamo junto, ele existe até que se precise. Esse negócio, mestre Anderson, estamos juntos, cuidado, porque a fidelidade do estamos juntos é até que se necessite. E Deus, ele tem falado algo poderoso ao meu coração, porque geralmente quem está perto fala muito. Porque vê, pastor Daniel, porque vê, pastora Ana. Eu ouvi o programa hoje, eu só não tive como comentar. Todo sábado e domingo, a pastor Daniel, pastora Ana, 87,9. Rasga. Só paulada. De manso é só a cara. Quem vê cara não vê coração. Mas olha só, Kécia. Existem pessoas que estão juntos para ver o que está acontecendo, para divulgar o que está acontecendo, Alex. Mas isso é comum acontecer. Essas pessoas são as pessoas que têm a maior probabilidade de nos ferir, Emily, porque são pessoas próximas a nós. Eu ganhei de aniversário. É nova, tá, gente? Pô, ninguém viu não? Pô, é nova aí, pastor tirou agora. Vocês acham que eu só venho com blusa furada? Aí, não, eu vou botar aqui então. Obrigado, pastor. É nova. Você achou que é detalhe? Agora é um detalhe. Mas presta bem atenção. Eu estava essa semana conversando com um amigo. Eu tenho tido o privilégio de caminhar ao lado de homens que inspiram verdadeiramente. Pastor Vinícius, a sua simplicidade me constrange.
Pastor Diogo, a sua garra me constrange. Mas Evangelista Júnior, se andar com esses dois é saber que tem Judas do lado do outro. Antes de acabar a vigília já tinha figurinha minha no lugar. Ainda bem que você não foi, Márcio. Você é um homem sério, centrado. Graças a Deus o evangelista Fabinho não foi, que é outro moleque. O Toró não foi, porque é um homem centrado também. Sabe o que aconteceu, gente? No meio da vigília eu estava com fome. Para você ver quem está perto e quem está junto. E passou um garotinho com a coxinha na mão. Só peguei um pedacinho. Dá um pedacinho, tá. O menino devia ter uns 5 anos. Saiu correndo disparado. Rápido. Antes de eu terminar de pregar, evangelista Fernando, já tinha uma figurinha minha com a cabeça de coxinha, homem coxinha. Mas ninguém viu eu pagando o lanche do menino depois. Ou melhor, até viram, mas não divulgaram. Sabe por quê? Porque quem está perto nem sempre está junto. Eu estou falando assim brincando do que eu, pastor Vinícius, evangelista Diogo, fizemos na sexta-feira. Mas na sua vida às vezes é assim. As pessoas estão do seu lado para divulgar tudo que você faz, mas quando tiver acertar, dificilmente vão reconhecer o seu acerto. Mas ainda bem que a gente não depende de aplauso nem de reconhecimento de ninguém, não é isso? Porque quem não precisa fazer força para ser, já nasce sendo. Mas cuidado com as alianças que você tem feito. Cuidado com as mesas às quais você tem sentado e os pratos que têm sido servidos para você comer. Porque tem pratos que são bonitos, mas são cheios de veneno. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Eu queria cantar uma canção. Eu não, você. Existe um rio, Senhor. Você está mais bonito hoje, impressão minha. Meu óculos está limpo. Eu queria cantar essa canção junto com o profeta Anderson. Águas purificadoras. Essa noite o Senhor vai limpar a nossa visão, os nossos olhos. Essa noite o Senhor aumentará o grau, o nível, a amplitude da sua visão. Nós iremos parar de ser meros ouvintes e passaremos a enxergar mais com os olhos da fé aquilo que o Senhor está nos mostrando, Barroso. 1 João capítulo 3, enquanto abre aí, profeta Anderson, adora para nós, por favor, meu filho. Pode adorar. Jota, eu sei que você está com o seu caderninho aí, mas apaga aí para mim, por favor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede,
lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Amigo Espírito Santo, nós clamamos nessa noite pela liberação dos rios que jorram do seu trono. Nós clamamos nessa noite por uma unção de intelectualidade dos céus. Faça-nos entender e captar tudo aquilo que o Senhor tem para liberar aos nossos corações. Que essa noite seja um memorial, que essa noite seja um marco, que essa noite seja transitória na história das nossas vidas. Homens e mulheres empoderados a cumprirem um propósito poderoso. Aquieta a nossa alma, aquieta os nossos corações. Leva-nos e eleva-nos a um novo nível. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Jota, acende aí por favor, meu amor. A minha Bíblia diz assim, 1 João capítulo 3: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Eu vou ler mais uma vez, a minha Bíblia Almeida corrigida, contemporânea. Diz assim: vede quão grande amor nos concedeu o Pai. Presta bem atenção no texto, hein? Que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O que a Bíblia está dizendo é complexo, mas é simples. Você se arrepende ouvindo a palavra. Você se converte ouvindo a palavra. A eternidade é uma simples questão de identidade. Comprovado pelas pesquisas que nós retemos. O que é reter? É você armazenar na memória 70% daquilo que você vê, apenas 10% daquilo que você ouve. Repito, é comprovado. Você retém 70% daquilo que vê e apenas 10% daquilo que ouve. Várias foram as vezes que, brincando, o pastor Will falou para mim assim: poxa, mas pregou isso de novo? Está comprovado. Eu posso pregar inúmeras vezes que você só vai reter 10%. Mas e quando a gente faz aqueles teatrinhos aqui? Humberto é que fala: olha, se tudo der errado, faz um teatrinho. Por quê? Porque visualizando a gente consegue memorizar mais, sim ou não? As nossas crianças, elas são auditivas ou visuais? São visuais. Embora elas ouvem, mas elas têm, Daniel, uma capacidade maior de reter quando vem. Então presta bem atenção. Isso aí é comprovado, repito, só para ficar gravado na memória, já que a memória auditiva é curta.
mas a nossa memória intelectual e visual, ela é poderosa, você tá fashion com esse óculos, cara. Você é o Totonho bigode branco? Olha para mim, Godinho. Não é pra você parar de tocar não, para olhar. 70% daquilo que retemos aqui é o que visualizamos por aqui. 10% daquilo que falamos aqui é o que fica guardado aqui. Então presta bem atenção. Você não é aquilo que você ouve. Você é aquilo que você se torna através daquilo que você visualiza. Então é simples quando a Bíblia diz que nós nos tornamos aquilo que contemplamos, quando a Bíblia fala de Jesus, Wallace. E esse texto de João, 1 João aqui, ele é poderoso, porque nós não somos salvos por aquilo que sabemos, por mais eloquentes que sejamos, pastor Claudinho. Você pode morrer, se esgoelar estudando. Eu amo, eu faço isso. Você pode se enfadar, Betão, mergulhado na Bíblia, na palavra. Mas não adianta, pastor João, ler, mas não visualizar aquilo que se lê. Porque Jesus, Jean, ele é a palavra viva. Então, evangelista Wagner, nós não seremos salvos por mais que a gente fique aqui pregando. Por que a gente prega? A gente prega para ativar a fé. A gente prega para liberar palavras proféticas. Mas você não se torna aquilo que você ouve aqui. Você se torna, acredito eu, aquilo que você contempla no seu lugar de intimidade, quando está só você e ele em casa. É isso, apóstolo Betão? O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos. Quem sabe, vai. Debaixo de tuas asas. Melhor escola de música é Madureira. Meu lugar secreto, só tua graça. Mas a Bíblia, ela enfatiza uma sucessão de transformações. Gente, eu ainda estou com uma tosse terrível. A Bíblia, ela é pautada em nos informar o seguinte: as trevas sendo convertidas em luz, os pecadores sendo convertidos a salvos, a água em vinho. E mesmo assim, existem muitas pessoas perdidas em sua origem, em sua identidade. Então não basta converter-se, precisa encontrar-se, Diego Medeiros, com a sua identidade. E quando é que de fato eu vivo uma transformação? Quando eu reconheço a minha necessidade de contemplação. E o que é contemplar, Alex e Tamires? É você fixar os olhos. Mas não é você fixar os olhos em quem é ser humano assim como você. Porque tem gente que vem para um lugar desse aqui, o máximo que ele consegue fazer é observar a maneira que o irmão canta, a maneira que o irmão adora, se o irmão veio com a roupa tal, se o irmão... Ele não consegue contemplar a presença de Deus. Aí, me perdoem os doutores, essa praga não se converte. Mas eu quero profetizar que a partir de hoje você vai viver um nível de contemplação tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que todos os dias, como a Bíblia diz, você será transformado de glória em glória. Enéas, eu não estou entendendo, eu vou reforçar. Eu quero dizer para você que as nossas vidas, elas são alcançadas e transformadas através de dois sentidos: audição e visão. Quer ver só uma coisa? Jeremias capítulo 1. Acho que foi Jeremias capítulo 1, Gabriel. Vê para mim. Que Deus falou assim: Jeremias, levanta, desce e vai na casa do oleiro. Jeremias capítulo 1. Palavra de filho daqui, no sacerdote estava. Vai, sobe aí. Versículo 2. É qual? 18, vai, 18. Ajuda os universitários aí, apóstolo Betão. Não, macho, não é não. É capítulo 18, Gabriel.
A minha memória não me deixou falhar. Pronto, obrigado, tá? Viu? Que a memória às vezes... A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Perdão. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Tá bom, volta lá no versículo 2 para mim, Biel, deixa lá. Versículo 2. Por quê? Porque eu quero chamar sua atenção para algo. A Bíblia diz que Deus fala para Jeremias assim: levanta. Dudu, você vai ser Jeremias. Levanta. Desce. Levanta. Desce. Já brincou de vivo morto? Fica em pé aí. Fica em pé. Fica em pé. Bora, Pedrinho, fica em pé. Alex. Tamires. Já brincaram de morto vivo? Já brincou, Tamires? Já brincou de morto vivo, tia Cida? Já brincou de vivo morto? Nunca brincou? Nunca? Duvido. Já brincou, Ioná? Já, então fica em pé. Vivo, morto. Vivo, morto. Morto, vivo. Vivo, morto, morto, vivo. Eu fico imaginando que Deus estava fazendo isso com Jeremias. Por favor, todos vivos, porém sentados. Eu fico imaginando Daniel. Jesus falando assim: Jeremias, levanta, agora desce. Pô, ô Mac, é para levantar ou é para descer, macho? Eu já ia falar logo: qual é, Deus? Levanta, agora desce. Só que interessante é que a Bíblia fala assim: levanta e desce, e lá te farei ouvir. Mas olha só, Daniel, Deus não já estava falando? Vamos dar, Betão. A Bíblia diz que Deus falou para Jeremias: levanta e desce, lá eu te farei ouvir. Mas olha só, Deus não já estava falando? Porque o versículo 1 diz o que, Gabriel? Versículo 1: a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então Deus, pastor, já estava falando. Mas você consegue entender, Luciano, que há uma diferença entre escutar, ouvir e visualizar, Ralfinho? Por quê? Porque, Ronaldo, Deus disse assim: levanta, agora desce, e lá eu te farei ouvir. Sabe por quê, Ju? Porque existem coisas que Deus só irá nos mostrar quando estivermos posicionados no lugar certo. Mas eu gostaria que me provasse aqui na Bíblia. Deus mandou a localização para a casa de Jeremias? Mandou, evangelista Júnior? Mandou? Deus mandou um zap dizendo assim: Jerê, meu filho, eu vou te mandar a localização lá da casa do olheiro. Sabe o que é isso, Rayane? Provando para mim e para você, Carol, que nós sabemos exatamente o lugar que devemos estar. E muitas das vezes não recebemos ou não vivemos aquilo que queremos viver ou receber, porque nos fazemos de besta. Ó, Deus, ele vai falar a primeira vez, vai dar o toque na segunda, vai na terceira, filho, ó, vai amassar você. Pastora Thalita está escondidinha lá, né? As crianças não vieram, não? Estão com o pai lá? Pastor Alan está pregando lá na... Ih, meu filho, você vai pegar seu filho empenado hoje, hein? Mas vem aqui, porque esse texto é poderoso. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você. Pode voltar em João, por favor, Gabriel. Que eu e você somos alcançados, transformados, convertidos através de dois sentidos: ouvir e ver. É por isso, Simone, que eu acredito que muita gente não irá nos ouvir enquanto não nos vê primeiro. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Betinho, me dá um outro microfone comum aí, cara. Tô tossindo muito. Tá legal isso não. Isso aqui é muito bom, mas hoje não tá dando certo não. Romanos 10, 17, Biel, por favor. Tá ligado aí, meu filho.
Eu acho que essa crise de tosse é porque eu estou diminuindo no monstro. Aí tá dando... Não é não? Ó. Não. Eu parei, a TNT. Não bebo monstro mais não. Ainda durou. E ontem lá no culto levaram 2 latinhas. Uma derrubou. É isso que está dando tosse. Olha o que a Bíblia diz: de sorte que a fé é pelo e ouvir pela palavra de Deus. Então, biblicamente, nós temos um respaldo para dizer que um dos sentidos poderosos para a nossa salvação é ouvir. Então, um trabalho é dos ouvidos, o outro trabalho é dos nossos olhos. Mas existe algo que eu queria compartilhar com você, porque isso é poderoso demais. Marquinhos, existem pessoas que, se nós não as víssemos, elas falam tão bem que nós até seríamos enganados, Wallace, pelo discurso. Vou repetir: existem pessoas que são tão boas de lábia, é um 7-1 gospel, que se nós não as conhecêssemos na íntegra das suas atitudes, nós até as confundiríamos com outra pessoa. Mas ela deu tanto azar que a gente é capaz de visualizá-las também. É por isso que eu digo que nós não seremos reconhecidos pelo discurso liberado, mas pelo caráter possuído. Não adianta cantar bem, pregar bem, falar bem, se as suas atitudes não andam alinhadas com a sua palavra. Deus, Ele não está em busca de pessoas perfeitas, Ele procura pessoas sinceras. Mas eu quero provar isso para você mais a fundo, lá no livro de Gênesis. Mas entenda, o que Deus me fez enxergar sexta-feira, pastor Vinícius e evangelista Diogo. Existem lugares, profeta Douglas, existem lugares, Pedro Ramos, que às vezes estão até lotados de pessoas. Mas você já percebeu que lugares lotados de pessoas, aonde a multidão se aperta, o nível de exigência é baixo? Por quê? Porque é melhor manter a casa cheia do que o confronto. Porque o confronto muitas das vezes constrange a um posicionamento de transformação de caráter. Mas quando a multidão se aperta, quando a multidão enche os templos, o nível de exigência é mais baixo. É melhor não mexer isso não, não fala isso não, porque senão a casa não vai estar cheia. Querido, o que adianta uma casa cheia de pessoas vazias? Jesus está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome. Eu acho que eu vou parar de andar com o pastor Vinícius, Diogão, essa turma do carro da linguiça. Eu vou passar a andar com você. Eles são worshipeiros. Eu sei o que eu cantar, você canta. É só pagar um lanche, né? É barato ou você cobra igual o pastor Will? É R$150 o Uber, um jogo de corda de violão, mas você toca teclado. Vem comigo. O rei está voltando, o rei está voltando. Quem tem mais de 40? O rei. Gênesis capítulo 3. Depois de 11 anos lendo Gênesis, pastor Will, para nossa alegria, para nossa alegria, eu acabei de adquirir uma Bíblia nova. E estou lendo, e já está todo riscado meu livro de Gênesis.
Mas depois de 11 anos, Luana, apóstolo Betão, eu tive entendimento. Na madrugada de sexta para sábado, após a vigília. E olha que eu estava dormindo. Eu não estava acordado não, eu estava dormindo. Eu não sei se foi um sonho, se foi uma visão. Eu vou te provar algo aqui que nós nunca vimos antes. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com... Eu gosto da versão que fala assim: e deu ao seu marido que com ela estava. E foi daí que eu tirei a conclusão. Muitas das vezes podemos estar perto, mas não estamos juntos. Eu vou compartilhar com você o que foi que eu descobri essa semana, esse fim de semana, depois de 11 anos lendo Gênesis. A Bíblia diz que quando a serpente, ela foi até a mulher, pastora Thalita Figueira, Thalita Alves, Thalita Miranda, a hora de pulverizar essas Thalita aí. A serpente, ela foi levando uma mensagem. Mas entenda, a serpente, ela falou algo que colocou em dúvida a palavra de Deus. Se nós analisarmos, Miranda, quando a serpente abordou a mulher, Humberto, ela perguntou assim: o que foi mesmo que ele disse? Ela já veio, dona Solange, trazendo uma interrogação, porque ela quis provocar uma dúvida no entendimento da mulher em relação àquilo que a mulher havia ouvido dizer. Só que uma coisa é o conhecimento que você tem baseado no seu relacionamento, outra coisa é o conhecimento que você tem baseado naquilo que alguém te fala, o conhecimento compartilhado. E esse é o problema. A nossa geração, embora tenha acesso, ela quer facilidade. Eu tenho uma Bíblia. Quem tem Bíblia em casa? Bíblia. Você tem a Bíblia, sim ou não? Mas eu garanto que você leva mais tempo abrindo o podcast e ouvindo os outros pregar para você, do que você mesmo ir para o seu quarto e gastar esse mesmo tempo buscando em Deus ouvir o que Ele tem para dizer para você. Eu acho bonito quando as pessoas postam podcast, mas eu acho mais bonito quando alguém vai lá e posta aquilo que Deus revelou para ela. Eu dou mais valor àquilo que Deus entrega para você e você compartilha comigo, do que aquilo que você reposta. É comida requentada, irmão, você não precisa disso. Agora, quando a serpente foi falar com a mulher, eu cheguei a uma conclusão no passado, e eu ainda brincava falando assim: a serpente, ela não falou com o homem, porque Adão devia ser mestre de Tai Chi Chuan, igual o pastor Vinícius, devagarzinho, mas sinistro, ó. A unção do Tai Chi, cadê pastor Vinícius? Pastor Vinícius, Cris, ó.
A unção do Senhor Miyagi. Tira casaco, bota casaco. Pinta pra cima, pinta... Não é assim, Vinícius? Hã? Aí, Ralfinho, o cara é bravo. Já é bravo. Será que Adão era... Não. Bota lá no versículo 20 para mim, Gabriel. E eu vou provar vocês, e eu peço perdão, porque durante muito tempo eu usei isso aqui para querer responder o porquê que a serpente foi na mulher e não no homem. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E eu dizia o seguinte: a partir de hoje eu mudo a minha pregação. A serpente foi na mulher e não foi no homem, porque saberia que se tocasse no útero profético da mulher, abortaria o propósito de Deus. Por quê? Porque a mulher foi chamada de Eva, porque ela seria a mãe da humanidade. Tem até coerência, mas eu vou te provar que não era isso. Volta lá, Gabriel. Porque quando a mulher come e dá para o homem, algo acontece. O versículo, nós estávamos lendo, acho que versículo 5, Gabriel. Bota para o 6, meu amor. Isso, não, esse mesmo. 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Ponto. Pode congelar aí, Gabriel. Algumas coisas aqui me chamaram a atenção. Primeiro, quando o diabo vai conversar com a mulher não deu uma resposta baseada naquilo que ela conhecia. Ela deu uma resposta baseada naquilo que ela ouvia. Cuidado, porque muitas das vezes nós estamos indo buscar conselhos em pessoas que talvez não estejam posicionadas a ponto de ser para nós a referência que nós precisamos. Existem coisas que eu mesmo não arrisco a falar para ninguém. Eu até digo que quem aconselha participa do ato praticado. Se você quer saber de relacionamento, procura quem tem um relacionamento saudável. Porque tem um bocado de gente com a vida toda escancarada querendo falar do casamento dos outros. Vai cuidar da sua vida, fofoqueiro, filho do cabruco. Não é indireta não, quem está falando sou eu. E se se aplica a sua vida, toma vergonha na sua cara e muda. Porque tem gente aqui que gosta de meter o pau no filho dos outros, mas o dele é uma praga também. Ei, não se escandaliza não, porque eu não estou mentindo não, é verdade, você sabe que é. Você sabe que é. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos romantizando o evangelho e muita gente indo para o inferno porque não tem homem para falar o que tem que ser falado. Eu não estou aqui para massagear seu ego não, meu filho. Seu ego, você procura alguém que vai fazer isso, que aqui não vai ter isso não. Aqui vai ser pau no gato sem massagem. Apontar erro dos outros é fácil, eu quero ver você olhar para os seus. Comparar a sua santidade em relação aos outros, eu quero ver você comparar a sua santidade todos os dias em relação ao que você foi ontem. O que é que as pessoas veem em você quando elas olham para você? Ralfinho, 30 anos depois, carequinha, que esse cabelo foi embora. Quando você olha para mim, o que você lembra das brigas, só das confusão, né? Mas eu sou um cara diferente hoje. Ah não, perguntei a pessoa errada. Vinícius, me ajuda aí. Ralfinho tá fechando errado, Vinícius. Vinícius, eu te vejo como o mesmo homem de coração. Eu vejo você como o mesmo homem fiel. Mas eu vejo você um homem transformado. Pastor Vinícius, ele era carequinha assim igual eu. E usava só um rabinho aqui assim, ó. Hare Krishna, Hare Krishna. Mas eu olho para o pastor Vinícius, o pastor Vinícius mudou, senhor. Então presta bem atenção, cuidado. Porque tem gente que está próxima, mas não está junto. Por quê? Porque o marido estava com a mulher, ele estava do lado, ele estava perto. Mas se ele estivesse junto, ele ia falar assim: mulher, você ainda não existia quando eu estava lá, naquele canto do jardim. E o nosso Criador falou assim: olha, não coma. Sabe por quê? Porque tem gente que está perto de você só para ver você se lascar. Ela está vendo você caminhar para o buraco e ela está calada. Tipo assim, não, eu não vou me meter não.
Omissão também é pecado. Porque a Bíblia diz que você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você é pecador. Aí eu escolho ficar calado, querido. Você já escolheu o seu lado. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Não vem para cá, aqui no Vinho Novo não, Jairo. Não vem para cá querer tirar onda de santo que viu demais e tal. Se você sabe que você tem um telhadinho de vidro também. E às vezes eu faço eu tenho uma cara de otário do caramba. Porque as pessoas vêm falar comigo, eu fico pensando assim, será que esse idiota não sabe que eu sei também da vida dele? Olha, porque vieram falar do Senhor, querido. Quem fala de mim para você, fala de você para o outro. Larga de ser bobo, acorda. Não tem esse negócio de melhor amigo não. Seu amigo é sua mulher. E olhe lá, se ela não pensou em matar você já algumas vezes. É seu pai, é sua mãe. Eu estou mentindo? Não, seja sincero. Não, por favor, gente, por favor. Será que eu estou falando alguma besteira aqui, João Pedro? Se você veio hoje esperando chave de carro, filho, converta-se. Acorde cedo e vá trabalhar. Aí você compra seu carro. Mas foi aqui que eu aprendi que às vezes estamos perto, mas não estamos juntos. Sabe por quê? O marido, bota aí para mim, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Ó, vai anotando aí, ó, para você chegar em casa e pesquisar, hein? Olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. O próximo versículo aí, Biel. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Eu pergunto para você, na sua intelectualidade gospel, será que Eva vai estar na eternidade conosco, os santos? Porque a Bíblia também fala assim: não havendo lei, o pecado não era imputado. Quando a mulher comeu o fruto e deu ao marido, não tinha lei não. Aí as coisas começam a mudar, profeta. Por quê? Primeiro, Eva, ela foi enganada, o marido não. Segundo, não haviam leis. E a Bíblia diz que se essa mulher der luz aos filhos, e esses filhos permanecerem com sobriedade na fé, e você consegue lembrar do capítulo 5 do livro de Gênesis, que a genealogia de Adão começa a ser contada. Bota o capítulo 5, Gabriel. Capítulo 5. Este é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulheres criou e os abençoou, e chamou do seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E pôs-lhe o nome de... Aqui, eu quero que você entenda algo sério. O primeiro filho de Adão e Eva chamava-se Caim. O segundo, Abel. Aí quinta-feira, que nós fomos em Macaé, quinta, preguei, uma parafernália doida. Quando acabou o culto, a filha do pastor chegou perto de mim e falou assim: apóstolo, nós estamos gravando uma entrevista com alguns pastores que estão pregando nessa campanha. Eu quero fazer uma pergunta e ela vai ficar gravada na rede social. Quem matou Caim? Eu falei: não, querida, Caim matou Abel. A galera, por quê? Porque ela esperava eu gritar assim: quem matou Caim? Eu falar Abel. Não, Abel morreu por causa de Caim. Caim foi quem matou Abel. Então entenda, a Bíblia aqui começa a contar a árvore genealógica de Adão através de Sete. Quem foi Sete? Foi o filho semelhante ao propósito de Deus para a vida dele. Você consegue entender? Bota a cachola para funcionar e me diz: será que nós não vamos dar de cara com Eva na eternidade? Aí você vai cantar assim: minha pequena Eva. E meus pensamentos.
em análise. Vamos lá, nós temos que ir embora. Você consegue entender, e agora eu vou te provar algo poderoso através dos olhos. Você consegue entender então que Eva, eu pregava errado. Eva nunca foi o alvo de Satanás. Por quê? Porque lamentavelmente a mulher se apegou àquilo que viu. Interessante que ela ouviu algo, Alex, mas ela se apegou mais, como que eu vou dizer? Mais fortemente ao que viu, apóstolo Betão, pastora Marise. Ela ouviu? Ouviu, porque o marido deve ter falado um dia, olha, aquilo ali a gente não pode comer não. Por quê? Porque quando a serpente perguntou a Gabriel, ela disse assim, não, nós não podemos comer nem tocar, já distorceu. Mas tem o seguinte, Alessandra, agora, quando ela vê o negócio é diferente. Ei, na moral, futuca, aqui nós é crente, vai, futuca o irmão aí, futuca. Fala assim, ó, cuidado, as aparências enganam. De novo, fala assim, cuidado, nem tudo que reluz é diamante. Pode ser zarcônia cúbica. Sabia que a zarcônia é a prima do diamante? Mas é falsa, não tem o mesmo valor. Assim como o joio é do trigo, assim como o espinheiro é da figueira. Tem muita gente que você olha só a aparência, querido. Bela, faz um toque-toque aí faz um toque-toque nessa parede aí, nessa coluna aí. Vai. Bate, faz toque-toque. É maciço ou é oca? É oca. Ô, Nevado, tá na régua, moleque. Qual o seu nome, filho? Meu sonho, bota a mão na minha cabeça. Bota, receba. Não receba não, tô brincando. Bate aqui. Bate. É oca ou é maciço? Cuidado, tem muita gente que está do seu lado, parece uma coluna, mas está oca. Toque, 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 alguém bateu na porta. Bate no seu irmão aí, faz toque, toque nele. Toque, toque. Tá maciço ou tá oco? Aqui tá fofo. Ei, perceba a mulher. E eu peço perdão se eu peguei errado todo esse tempo. Mas eu entendi agora, pastor William, que a mulher não era o alvo central da serpente. Quem era a serpente? Ô Gabriel, bota aí para mim, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Apocalipse 12, 7. Vai, eu vou embora. E houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga, chamada o diabo, e Satanás que... E Satanás que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com... Eu vou provar aqui a causa de toda essa perseguição que a mulher sofreu. Por quê? Minha pequena Eva, por favor. Ó, você me molhou, eu me calei, sustentei, virei meme, viralizou, então por favor. Sobe. Para de se meter, rapaz. Imagina eu e ela andando no jardim. Ela não anda, ela desfila. Luz na passarela que lá vem ela. E tá nós dois andando tranquilão, igual nós andamos na rua. De repente eu falo assim: aí, minha pequena Eva, tá vendo aquela árvore lá? Bota a mão lá não, tá bom?
Eu digo que você botar a mão. Não tá atrapalhando. Que eu digo que você botar a mão lá, pode não ficar legal. Eu não tô afim de beijar uma boca banguela. Mas não! Eu acho que ele era daquele tipo romântico que não queria desagradar a gata. Mas agora diz a Bíblia que tinha uma serpente. Will, não é para falar não, fica. Não, mas aqui não, eu que estou narrando a história. A história diz que se aproximou uma serpente. Ó, entenda. Ih, roupa nova, hein, varão? Roupa nova, camisa nova também. Deixa eu falar, presta bem atenção. Estávamos juntos, vem cá, mulher. Porque no texto nós estávamos juntos. Eu sou Adão, você é pequena Eva. E o amigo aí é o Xará. Fica quieto, você fica quieto. Não, aqui você tem que ficar quieto. A Bíblia diz que a serpente sutilmente aproxima-se da mulher e começa a indagar algumas coisas. Mas se nós analisarmos direitinho, e eu vou te provar aqui, o alvo da serpente não era a mulher, o alvo da serpente era o homem. Por quê? Porque quando Deus criou todo aquele ambiente, foi ao homem que Deus deu uma palavra profética de direcionamento, de fertilidade, multiplicação e governo. A Bíblia, ela é enfática ao dizer que quando a serpente começa a falar, a mulher está ouvindo, ela responde segundo as informações que ela acredita ter recebido, mas ela se apega ao que ele mostrou. Mostrar significa exibir aos olhos. Mostrar significa colocar à disposição visual ou apresentar. Então, os olhos da mulher até então ainda eram puros. Mas quando ele faz a indagação a ela, ele diz assim: olha, é mentira. Ele sabe, ele não usou o termo mentira, né? Ele falou assim, que nada. Ele sabe que o dia que você comer, os seus olhos se abrirão. Mas a pergunta é, será que ela era cega, Bruninho? Não. Ah, outra coisa, ele sabe, não tem esse negócio, Deus sabe, para com essa fuleiragem, tá? Que essa frase, foi criada lá no começo. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E quando um crente não faz, ele quer dar desculpa, ele fala assim, não, porque Deus sabe que eu sou um fuleiro. Fica dando desculpa, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. O cara de aliança, ele chega e resolve. Ele chega para ela e fala assim, você vai se tornar semelhante a ele. Mas a Bíblia diz que ela já era, pastor Léo, pastora Dani. Ou eu estou errado, pastor Marquinhos? Eu estou errado, Marcelo? Por quê? Porque quando o homem e a mulher foram criados, eles foram criados à semelhança, à imagem. Mas agora a serpente distorce. E eu acredito, profeta Alessandro, que ela vem querendo, sabe o quê? Colocar em dúvida aquilo que Deus já havia declarado. Quantas vezes você se permite, por ouvir pessoas que não conhecem o propósito de Deus para a sua vida, estabelecerem dúvidas em relação ao que Deus já disse sim? Você retarda aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Todas as vezes que você deixa de valorizar o que Deus falou, e vai ficar choramingando, ai, porque a irmã veio e falou. A Bíblia diz que você pode colocar à prova o profeta e a profecia. Não é porque tem rótulo de profeta que está alinhado, não. Tem muito profeta aí que eu tenho visto profetizar baseado naquilo que está vendo. Aí vai no WhatsApp, vai no status, na Arábia, aqui ó o que diz o status, Naracam, Torobandarai, a se lascar pra lá, rapaz. Aí o cara profetiza aqui, fica de fofoca lá, que profecia furada é essa, varão? Não é tudo bem, não é o mérito da questão não.
Por quê? Eu vou chamar essa atenção. Será que o diabo sabia que a única coisa, Toró, que afastaria o homem e a sua família da presença do seu Criador seria o pecado? Por quê? Porque quando o homem pecou, a Bíblia diz que os olhos se abriram, sim ou não? Mas se abriram para a besteira que ele havia feito. Por quê? Porque a Bíblia diz, pastor Will, que todos os dias, na viração do dia, o homem e a mulher contemplavam a presença do Deus Criador. Eu fico imaginando que além de ouvir a voz do Senhor, eles eram transformados também pela plenitude daquilo que viam diariamente. Eu fico imaginando que Deus, ele sussurrava aos ouvidos de Adão e Eva os seus propósitos e os seus projetos. Mas eu acredito que o que transformava, o que forjava Adão e Eva, era aquilo que eles viam no Deus Criador. Tanto é, pastor Carlão, que quando eles comeram, os olhos se abriram, mas não foi para contemplar o mundo espiritual, foi para reparar a carnalidade. E interessante que o capítulo 2, versículo 25, se eu não me engano, Gabriel, eu acho que termina no 25, o capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A Bíblia já vem dizendo que eles estavam nus. Que nudez é essa? Pureza. Mas quando eles comeram o fruto, eles olharam e viram que estavam nus, mas eles já estavam nus. Só que essa nudez do capítulo 3 é uma nudez que expõe constrangimento, que expõe vergonha. Só que agora, quando eles comem, o capítulo 3, Gabriel, salvo engano, versículo 8, e Deus se apresenta, acho que é no versículo 7, né, que Deus pergunta a ele. Versículo 7 aí, Gabriel. Então foram abertos os olhos, conheceram que estavam ah tá, versículo 8. Viu, não, 8 filho, 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava. Isso mexe comigo. Por quê? Voz não passeia, voz não anda, voz reverbera, voz ecoa. Então, quem estava ali era Jesus. Só que, agora, em sequência, eu vou ler na minha Bíblia aqui, Gabriel, só para nós não nos perdermos. No versículo 11, pergunta: quem te mostrou que estava nu? Interessante que Deus não pergunta assim: quem falou com você? Deus falou: quem mostra? Quem mostra? Não estou caminhando para o fim, mas você precisa entender isso, é poderoso. Você consegue entender que o que fez a diferença para Adão e Eva não foi o que eles ouviram, mas aquilo que eles viram? Ei, querido, é importante ouvir, porém mais relevante do que ouvir é observar quem está falando. É por isso que eu digo, a integridade, a veracidade do fato está na integridade de quem narra. Repito, a veracidade do fato, daquilo que está sendo falado, daquilo que está na integridade de quem fala. Repara na vida dessa pessoa que quer o tempo todo falar para você. Repara na vida dessa pessoa que o tempo todo ela quer provar para você que ela sabe, que ela é mais santa, que ela ora mais, que ela jejua mais. Vai se lá! Não, pode ficar ali. A gente ora o quê? Deus, nós não queremos enganar. Você tá com um negócio aqui, tá, amor? Mas fala o quê? Senhor, revela o nosso coração. Senhor, revela o nosso coração para as pessoas, mas revela o coração das pessoas para nós. Não é isso? É sobre isso? Sim. Ninguém vai nos ouvir enquanto não nos vê primeiro. Então quando Deus vai questionar, Luana, Deus fala assim: quem te mostrou? Ô evangelista Diego, não era para Deus falar assim: quem te contou?
Seja sincero, mestre Davis. Porque eles ouviram. Ela foi persuadida na palavra, mas ela se agarrou à visão. Olha para mim. Não se permita ser enganado pela palavra, mas agarre-se à visão de Deus para a sua vida. Porque falar qualquer um fala, macho. Você já reparou que todo mundo tem opinião para dar sobre a sua vida? Já reparou, João? Eu acho que ninguém, Marcão, tem problema não. Eu acho que por isso que minha mulher casou com um gato. Sabe por quê? A minha avó, que era macumbeira, dizia assim: olha só, filho, se você acha que você tem pouco problema, vai criar gato, porque gato tem 7 vidas. Aí você vai cuidar da sua e das 7 do gato, ou seja, você tem 8 vidas para cuidar. A minha mulher fez o quê? Casou com um gato. E ela ainda falou assim: olha, você é um negão de tirar o chapéu. Não é não? Foi combinado. Mas agora eu quero provar isso tudo para você, para nós irmos embora. Por quê? Porque Deus sabia o que estava aqui, ó, na mente da serpente. Lembra de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17? A serpente havia sido o quê? Tirada do céu. Mas olha que interessante, Gabriel, bota para mim aí Lucas capítulo 10, versículo 18. E Jesus sabia quem estava lá, e disse-lhe: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Quem estava falando? Jesus. Quem estava lá no Éden do lado de Adão e Eva? Jesus. Quer ver outra coisa? Gabriel, bota aí para mim Salmos 18, versículo 8. Salmos 18, versículo 8. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca... Tá glória. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia carvões, e se acenderam dele. Baixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraivas e brasas de fogo. O que é isso? Relatando a queda do querubim. Só que eu vou ler mais um texto, Gabriel. Ah não vou ler não. Vou ler sim. Isaías 14, para não ficar dúvida. Isaías 14, versículo 12. Eu estou te provando os textos, te mostrando os textos que me fizeram crer a intenção do coração do Satanás ao ir questionar os homens. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. O que é Lúcifer? Anjo de luz, ser iluminado. Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao... Interessante, Gabriel, o capítulo 3, quando está se findando, versículo 23, Gênesis 3, 23. A Bíblia diz que Deus então libera uma sentença para a serpente. Vai embora, pode ir, já foi sentenciado. A mulher foi sentenciada. Você, por favor, pertinho de mim, que agora é que vem a parte boa. Tá com medinho? Não fica com medo de mim não, pessoal, me respeita. Você na frente da igreja aí, na moral. Posturada. Você é Eva, pô. Você vai ser a mãe da humanidade, velho. Vamos cair pra dentro. Havia sido decretada uma sentença para ela, serpente,
e para ele, o homem. Mas aqui é que está o pior. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Dani, eu durante muito tempo eu preguei dizendo que a serpente foi em cima da mulher, porque a mulher representava o útero profético do propósito de Deus, sim ou não? Mas eu entendi que diferente disso, a mulher foi apenas a isca, prova que a Bíblia não imputa nenhum peso de responsabilidade sobre o papel da mulher. Então, meu amor, dá uma bitoca aqui, na testa, o povo aí na testa. Eu que vou dar na sua. Ah, tá. Vaza. A mulher não teve responsabilidade, não lhe foi imputado o pecado, porque nós lemos ali em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 14. E qual foi a maior sentença? Foi essa que Adão sofreu agora. Qual? De perder o direito, Marquinhos, de habitar na presença. Se nós lermos toda essa história aqui, nós vamos entender que o problema do pecado que Adão cometeu foi o mesmo de Lúcifer. Perder o direito de habitar na presença. O que fez com que Lúcifer deixasse de habitar, porque Ezequiel capítulo 28 anota, Ezequiel capítulo 28, a Bíblia fala a respeito de Lúcifer ter sido criado como um querubim ungido, e ele estava no Éden. Olha isso, Wallace, o primeiro Éden, um ambiente, não era um jardim como Adão estava, mas era no mesmo ambiente. Você consegue entender que agora o diabo, Lúcifer, querubim de luz, quando ele foi, profeta Dominique, expulso da onde ele estava, da presença do Éden, ele passou a ser chamado de Satanás. Sabe qual era o original nome dele, Felipe? Ben Shahar, filho da honra. Mas quando ele perdeu o direito de habitar na presença do Pai, ele passou a ser chamado de Satanás, adversário. Ou seja, todo aliado, quando quebra uma aliança de filho da honra, ele se transforma em adversário. Só que o que estava em questão era a presença no ambiente. Por quê? Porque onde Deus havia colocado Adão foi o mesmo ambiente aonde um dia o querubim ungido, o anjo de luz Lúcifer, governou. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas no lugar aonde Deus colocou você para governar, para frutificar e para multiplicar, existe alguém de olho, doido para que você saia da sua posição, pela sua ganância, pelo seu desejo de se tornar alguém reconhecido, famosinho na mídia, e abandonando o propósito e o direito de ser filho. Porque não adianta glória sem presença. Tem muita gente que procura glória. Glória sem presença, Vitor, é vanglória, não vale de nada. A glória, Ioná, não traz a presença, mas a presença manifesta a glória. Então, quando nós lemos esse texto bíblico aqui, o pecado que Adão cometeu foi tão grave que a sua consequência foi a mesma do diabo lá no céu. Ele perdeu o direito da presença, roubou o direito de ser semelhante, e Satanás falou: eu me tornarei semelhante ao Altíssimo. Agora, aquele que havia sido criado à imagem, pastor Daniel, e semelhança,
foi desconstruído pela desobediência. Não somente por aquilo que ouviu. Por quê? Porque aquilo que ele ouviu, ele negligenciou, porque a Bíblia diz que o tempo todo ele estava ali. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é responsável por aquilo que você faz, mas também por aquilo que você deixa de fazer por covardia. Não pensa você, eu não vou me meter nisso. Não se mete não. Porque se você tiver consciência do que aquilo que está acontecendo é errado. Eu não estou falando que você está se metendo na vida dos outros não. Porque se você estiver errado, você não tem moral para fazer nada na vida de ninguém. É tão lascado quanto. Mas eu estou falando em relação ao posicionamento. Ei, homem, para você que não vem aqui no discipulado dia de segunda-feira, irmão, eu lamento, os discipulados são bênção. Mas o que tem de homem frouxo, ele só é macho, ele não é homem. Porque ele sabe gritar, ele sabe dar tapa na mesa, ele diz que é o brabo, mas na hora de se posicionar como homem, se esconde embaixo da saia da mulher, bota a culpa em todo mundo, nunca assume a bronca dele, está sempre cansadinho. Irmão, essa porta que foi aberta foi Deus que abriu. Se ele fechar, você está lascado. Aí você vem aqui que você vai pedir para eu orar. Eu vou orar para você se lascar no quinto dos infernos. Porque quando está mal, Marquinhos, ora por mim para Deus abrir a porta. Deus abre a porta, a primeira coisa que ele faz ai, estou cansadinho. Fica tranquilo, seu filho está vendo o frouxo que você é. E olhe lá se seu filho não se transformar num frouxo igual você. Porque não é o que você fala não, é o que ele vê. Os nossos filhos se tornarão semelhantes a nós. Por isso que eu tenho filho ruim, porque eles sabem que eu sou ruim. E não fuge não, Felipe, é isso mesmo. Agora, Gabriel, Adão, além de perder o direito de ser filho, de semelhante, perdeu o direito de estar na presença. Ei, deixa de ser frouxo e lute pelo lugar onde o Senhor te colocou. Valorize a presença. Não é a proposta de um salário, não é a proposta de uma conta milionária. Não adianta ter sucesso naquilo que Deus não aprova, porque o maior fracasso na vida de um homem é ter sucesso em algo que Deus não aprova. Não adianta estar perto e não estar junto. Não adianta comer e beber no mesmo ambiente, mas não desfrutar da mesma presença. E é sobre a presença. O diabo não queria nada, ele só queria que o homem saísse da presença. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo quer nada que é seu não, filho. Para de palhaçada. Porque ele sabe que isso aqui é efêmero, isso vai acabar. E quando o grande dia chegar, o verdadeiro dia chegar, e você conquistou ouro aqui, tesouro, ficou famosinho no TikTok, é o cara da mídia, isso tudo vai ficar aqui. Porque quando chegar o grande dia, ele vai falar assim: irmão, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você quer o quê? Você quer a glória ou quer a presença? Louvor pode subir. Essa noite o papo aqui é glória. Sabe por quê? Porque o diabo ele continua sendo sutil em apresentar aquilo que é bom e agradável aos olhos. Sabe por quê? Porque quando você se apegar ao que é bom, ao que é agradável aos olhos, ele rouba de você o direito da sua filiação e a presença de Deus. Ei, querido, deixa eu falar para você. Todos os pecados que eu cometi na minha vida começaram através de um olhar. Você não, porque você é santo, né? Você não peca, graças a Deus. Só eu que peco, né? Sim. Todos os pecados, antes de serem consumados, são visualizados. Mas agora, Mateus capítulo 6, versículo 22. Para nós terminarmos, Mateus 6, 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Pode apagar aí, Jota. Você sabe quando foi que a serpente se deu por derrotada e ela entendeu? Foi lá em Apocalipse, quando a Bíblia diz que Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Você sabe o que aconteceu ali, Evangelista Júnior? Pela segunda vez, apóstolo Betão, Satanás
perdeu o direito de ficar onde estava. Você sabia que Satanás ele perdeu o direito de habitar no céu, mas ele continuava tendo acesso? Você sabia? Prova disso é que quando os filhos de Deus estavam reunidos e se apresentaram a Deus, quem estava no meio deles? Satanás. Sabe por quê? Ele estava até perto, mas não estava junto. Tem muita gente que tem até acesso, mas não pode habitar, porque não está no mesmo propósito. Eu vou repetir: estar perto não significa estar junto. Ter acesso não lhe garante o direito de habitar. Tem homens e mulheres que têm até acesso, mas não habitarão porque não tem propósito. Eu estou denunciando hoje algo grave que está acontecendo em nossos dias. Pessoas de influência com acesso, mas sem direito à filiação por falta de propósito, estão se corrompendo por aquilo que ouvem e por onde estão caminhando em desacordo com a vontade de Deus para as suas vidas. Mas fica tranquilo, Jesus veio em terra, em carne, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, tomou das mãos do diabo até mesmo a chave do inferno. E esse perturbado, ele não tem direito nem a chave da onde ele mora. Mas não se alegre não, porque o desejo dele é fazer com que você viva lá com ele. Porque ele sabe que se ele conseguir induzir a sua mente ao erro, através daquilo que ele tem sussurrado na sua vida, e fazer com que você viva apenas olhando. Não, e tem gente que é tão cara de pau, é tão grotesca. Ai, eu estou desanimado com a igreja porque eu tenho visto tanta coisa. Para de olhar para onde você não tem que olhar, seu perturbado, incrédulo, filho do cabrunco, endemoniado. Só vive olhando o que não presta. Olha para a cruz, olha para Jesus, olha para a sua vida, olha para o propósito de Deus. Gente, pelo amor de Deus, Jesus está voltando. Eu não quero que você vá para o inferno, eu não quero. Para de olhar problema, para de olhar dificuldade. Olha para a cruz, olha para o propósito, olha para a vida, olha para o autor e consumador da sua fé, pelo amor de Deus. Olha, eu não sei se quando a minha pedra cantar, eu vou entrar na eternidade. Sabe por quê? Porque se eu tiver que liberar um discurso duro, mas fazer você entender, para de olhar para fulano, para de olhar para cicrano. Aí porque eu estou vendo problema na igreja, o macaco ele só vê o rabo do macaco da frente. Sabe por quê que vive vendo problema? Porque quem procura acha. Olha para a sua vida, olha para a sua família, olha para os seus filhos, olha para o seu ministério, olha para a sua saúde. Vê se está como Deus gostaria que estivesse. Fica de pé. Se Jesus voltar hoje, não vai ser por covardia minha não. Jesus, essa aí eu não entubo não. Não. Eu posso até aumentar por outra coisa, mas por isso aí não. A presença, tua presença é o que me basta. É essa, antes? É essa? Nada eu serei. É essa. Tudo é perda se eu não tenho a ti. Você é santo, graças a Deus. Graças a Deus você é santo. Ai meu Deus, eu quebrei um negócio. Ele faz uns negócios fracos, né? Rapaz, agora acabou comigo.
É, só soltou, só. É encaixado, é encaixado. Ajuda a botar essa desgrama aqui, para aí de falar. Tem que terminar o curso desse negócio do carro. Aê! Aí, só soltou só, o negócio é fraco também, colado com cuspe. Ai meu Deus, estava tão bem. Na hora de ganhar um 10, tudo é perda. Se você é santo, querido, fica com a sua santidade. Mas se tiver pecador aqui nessa noite igual eu, corre pro altar.